E hoje vamos começar o terceiro vídeo do livro Peça e Será Atendido de Esther e Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham. E eu realmente estou muito empolgada para falar sobre o capítulo 8, porque foi exatamente aqui um momento em que eu falei, nossa, quanta coisa expandiu para mim. Eu consegui entender alguns questionamentos que estavam dentro da minha cabeça durante muito tempo. Eu tinha umas perguntas que eu não encontrava resposta em lugar nenhum. E foi exatamente aqui no capítulo 8 que tudo ficou muito mais claro e eu realmente consegui começar a modificar o meu comportamento, modificar as minhas emoções e conseguir concretizar muitas coisas daquilo que eu desejava. Então eu tenho muita coisa para falar para vocês aqui nesse capítulo. Por isso, pega aí o seu caderno de anotações, se prepara, pega uma água, um cafezinho, um chá, uns biscoitinhos e vem comigo. Vai ser uma aula um pouco longa, esse realmente vai ser um vídeo mais longo, porque eu tenho muita coisa para falar. Porque eu tenho certeza que a partir desse capítulo 8, você vai virar uma chave aí na sua vida e muita coisa vai mudar. Então, vamos lá. O capítulo 8 fala das nossas emoções, fala das nossas reações emocionais. O que as nossas emoções, as nossas reações emocionais têm a ver com a criação da nossa realidade? Pode ter certeza que muita coisa que você está fazendo está impedindo que a vida dos seus sonhos chegue até você e que você nem imaginava que isso era tão importante assim. Para esse estudo, eu escolhi um trecho do capítulo 8, lá da página 55. O trecho é o seguinte: use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. A palavra-chave aqui desse trecho é bem-estar. Fique com isso na sua mente. Bem-estar. Eu comecei a me questionar muito sobre essa questão do bem-estar, comecei a tentar entender o que isso tinha a ver e por muito tempo eu me questionei como é que as pessoas, mesmo vivendo uma vida um pouco caótica ou muitas vezes vivendo em situações que elas não gostavam, uma realidade que não estava de acordo com aquilo que elas gostariam de viver, como é que elas, estando nesse ambiente, elas conseguiam dar a volta por cima e mudar tudo. Então eu refleti muito sobre essa frase. Essa frase, que é um subtítulo aqui deste capítulo 8, me trouxe tantos insights que mudaram completamente a minha forma de enxergar os meus comportamentos e o meu dia a dia, até as minhas escolhas. Abraham fala em muitos vídeos, até aqui no livro, que o bem-estar é o nosso estado natural. Eu até vou escrever aqui. O bem-estar é nosso estado natural de ser. Nós viemos para esse mundo para viver o bem-estar, para estar em bem-estar. Por isso que quando a gente está se sentindo bem, as coisas fluem com facilidade na nossa vida. Você percebe que é como se tivesse uma sincronicidade entre os acontecimentos, entre aquilo que você realmente quer viver e a tua vida fica muito mais fácil. Então, coloque isso como uma crença dentro de você, que seu estado natural é viver no bem-estar. Qualquer coisa que não te leve ao bem-estar não é o seu estado natural. Então, entendendo isso, indo mais a fundo, percebendo que se o meu estado natural é o bem-estar, então eu cheguei a uma conclusão, que a nossa maior missão nessa vida é buscar o bem-estar. Eu passei uns 4 anos da minha vida me questionando qual era a minha missão de vida. Eu ficava indignada porque eu olhava muitas pessoas falando sobre missão de vida, que encontraram um propósito, encontraram o seu caminho e que a partir dali estavam trabalhando em alguma coisa que elas gostavam muito. E eu não conseguia entender porque eu não encontrava a minha maior missão. Eu ficava irritada, chateada, eu até questionava
o universo, Deus, meu eu superior, porque eu não encontrei a minha missão. Foi por isso que eu falei que aqui no capítulo 8, quando eu comecei a compreender e entrei mais a fundo e comecei a meditar sobre essa frase, e eu entendi que a minha maior missão era o bem-estar, foi como se eu tivesse tirado toneladas das minhas costas. Porque aqui ele tira aquela coisa de que eu fui predestinada a trabalhar de alguma coisa, a trabalhar em alguma área, a encontrar um trabalho perfeito. Eu só preciso encontrar tudo aquilo que me leve ao bem-estar, que me leve de volta ao meu estado natural. A partir do momento em que eu encontro as coisas que me fazem bem, que fazem eu me sentir feliz e satisfeita, eu estou vivendo a minha missão. Então, independente do que seja, não é uma profissão, não é uma área, não é algo que eu preciso concretamente ter. É um estado que eu preciso estar. E qualquer coisa que me alinhe a isso é a minha missão de vida, porque me leva para esse lugar. Foi aí que eu me senti tão bem, tão leve e aberta a tantas possibilidades que eu vi que a minha vida poderia ser muito melhor, que eu não precisava ficar me estressando ou me preocupando. Será que a minha missão é trabalhar com isso? Será que a minha missão é trabalhar com aquilo? Será que eu estou indo por um caminho certo? Porque é a mesma coisa aqui do canal. Aqui no canal, eu sempre senti um desejo muito grande de ter um canal no YouTube. Isso faz muitos anos, tanto que esse canal tem 8 anos. Só que é um canal que não foi para frente porque eu estava focada em tentar descobrir a minha missão. E a minha missão sempre ficou relacionada será que eu preciso realmente voltar para minha área de formação, que é a educação física, e fazer vídeos de atividade física? Será que eu preciso falar sobre alguma outra coisa? Quem acompanha meu canal sabe que o meu canal passou por várias fases. E nenhuma dessas fases eu me sentia completa de verdade. Foi só quando eu entendi a minha maior missão é me sentir bem, que eu percebi que aquilo que eu fazia, que eu faço, né, que me deixa bem, quer ler, estudar os livros, meditar, estudar mais a fundo sobre o desenvolvimento pessoal e compartilhar aqui com tranquilidade, foi onde eu percebi que a minha missão nesse momento era isso. Porque isso me traz bem-estar. Mas isso não significa que eu tenha que viver isso para o resto da minha vida, que isso seja algo definitivo, que eu vim aqui para fazer isso e acabou. Em que cada fase da minha vida eu estava conectada com uma coisa diferente. Então, tudo aquilo que eu fiz na minha vida que me conectou ao bem-estar, naquele momento era necessário vivenciar. O bem-estar está em evolução. Então, o que te traz bem-estar hoje, daqui a um ano, pode ser que não seja tão legal assim. Que está tudo bem você mudar. O importante é que você encontre sempre coisas que te façam bem. Depois de entender isso, eu percebi uma outra coisa que era algo que eu ficava sempre buscando, que é o bem-estar não é um lugar. Muita gente fala que quando você conquistar certas coisas, quando você tiver certas coisas ou viver certas coisas, você vai estar feliz. Você vai estar nesse caminho do bem-estar. Só que a verdade é que o bem-estar não é um lugar. Porque não importa o que você conquistar. Se você não viver esse bem-estar no aqui e agora, isso que você conquistou não vai te levar para o bem-estar. Você pode até se sentir um pouco melhor, mas não vai ser o que vai te preencher. Porque logo em seguida vão surgir outros desejos, outras vontades, e você vai querer continuar em busca desse bem-estar. Aquilo não vai estar te satisfazendo 100%, porque você focou só em algo que você quis conquistar.
E eu falo isso por mim, porque muitas vezes eu ficava acreditando que quando eu ter isso ou ter aquilo, eu finalmente ia poder me sentir bem, finalmente eu ia poder fazer algo, finalmente eu ia estar me realizando. E a verdade é que eu fui caminhando, caminhando e conquistando algumas coisas, e cada vez que eu conquistava, aquilo não me completava e eu logo tinha outros desejos e você segue. Então, na verdade, o bem-estar é o aqui e agora, é o que você vive no seu dia a dia. Você precisa realmente viver essa sua missão de buscar o bem-estar, o seu estado natural no aqui e agora, em todos os momentos, seja lá o que você está vivendo. E é por isso que a sua missão de vida não é ter a profissão perfeita. A sua missão de vida é buscar aquilo que te satisfaz, é você fazer aquilo que te dá prazer, é você fazer aquilo que te complete e te leve a uma sensação de bem-estar a cada momento do seu dia. E para você encontrar esse caminho de bem-estar, aqui ele fala que você precisa usar as suas emoções. Porque são as emoções que vão te ajudar a encontrar aquilo que te faz bem, que te deixa feliz. As emoções vão te orientar no seu caminho, se você realmente está vivendo no bem-estar ou está indo contra o bem-estar. Você está se aproximando de um caminho de cada vez mais bem-estar ou não. E por que isso? Temos emoções positivas e emoções negativas. E foi aqui que eu descobri que a forma que eu estava vivendo estava me levando cada vez mais para longe do meu bem-estar e cada vez mais para longe de ser uma co-criadora intencional da minha vida e fazer com que a lei da atração funcionasse. Por isso que nada daquilo que eu queria realmente estava se realizando. Porque eu estava vivendo numa negatividade, nas emoções negativas. Eu vou explicar aqui para vocês, eu tenho 3 linhas, que foi onde ficou muito claro para mim o que eu estava fazendo comigo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções e com a minha vida, e aonde eu podia chegar a partir daquilo ali. E o que de fato eu estava atraindo com a lei da atração para a minha vida e por que tudo aquilo que eu queria não vinha para mim. Eu estava vivendo exatamente aqui, nas emoções negativas. Eu acordava me sentindo bem, de repente eu entrava numa emoção negativa porque alguma coisa ao meu redor acontecia de uma forma que não me deixava feliz. Então, logo eu entrava em outras emoções negativas e começavam a acontecer outras coisas para me deixar com mais raiva. E aí passava muito tempo e eu ficava naquelas emoções negativas e eu continuava alimentando aquilo, ia alimentando, até que num dado momento do dia acontecia alguma outra coisa que me deixava bem. Às vezes era um momento muito rápido, né? Eu assistia um vídeo que eu dava risada, achava engraçado, ou alguém me falava alguma coisa que me deixava feliz, alguma coisa do meu externo acontecia e que me deixava feliz. E eu ficava por um tempo nessa emoção, mas geralmente era um tempo curto, porque logo em seguida ou acontecia algo ruim para me tirar dessa emoção positiva, ou eu me lembrava daquilo que aconteceu logo de manhã e começava a alimentar de novo os pensamentos negativos, as emoções negativas e atraindo mais pensamentos negativos, mais emoções negativas e atraindo outras situações para me deixar com mais raiva, mais situação, para me deixar na negatividade e ali permanecia por um longo tempo. Até que acontecia alguma coisa boa, e aí eu entrava numa emoção positiva, e depois logo eu me lembrava daquele acontecimento, entrava na negatividade, acontecia uma outra coisa. Ou seja, eu vivia uma vida sendo levada pelos fatores externos. Tudo aquilo que acontecia ao meu redor é que estavam comandando os meus pensamentos e comandando as minhas emoções. Se algo era bom, eu me sentia bem. Se algo não era bom, eu me sentia mal. Além
de eu estar vivendo numa situação de lembrança. Então, quando terminava um dia, no outro dia, eu às vezes entrava nessas negatividades só pelo simples fato de lembrar que no dia seguinte algo ruim aconteceu. Então, eu ficava permanecendo aqui por muito tempo. Até eu conseguir sair disso daqui, levava às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês. Tem coisas que eu fiquei mais de 1 ano remoendo nos meus pensamentos que me levavam cada vez para essas emoções negativas. E eu nem tinha consciência disso. Ou seja, eu estava vivendo no quê? No vitimismo. Quando a gente está num estado de vítima, a gente está exatamente aqui. Porque a gente acredita que as nossas emoções, acredita que aquilo que a gente sente, que os nossos pensamentos, que a nossa vida, ela é comandada pelo exterior, pelo que está no nosso externo. Se chover, se alguém falar alguma coisa ruim, se alguém te fechar no trânsito, se quebrar alguma coisa que você queira, se algo sair do que você tinha planejado, tudo isso te leva para as emoções negativas e pensamentos negativos. E faz com que você se sinta vítima da vida, vítima do mundo e vítima das circunstâncias. Ou seja, você não tem controle nenhum sobre a criação da sua realidade. E então, quando eu comecei a perceber que eu estava nas emoções negativas e que eu permitia que isso acontecesse comigo, eu logo acreditei que as pessoas mais evoluídas, as pessoas que tinham mais controle, elas estavam vivendo aqui, nas emoções positivas. Então, eu entrei numa situação de tentar sair dessa negatividade, tentar sair desse vitimismo, tentando viver uma vida assim, na positividade. Eu tinha que estar sempre positivo. Eu sempre tinha que estar pensando numa coisa boa, me sentindo bem, tentando viver uma vida boa. E quando a gente tenta se forçar a isso, é muito complicado, porque não existe uma forma de você viver na positividade 100%, você estando aqui nesse planeta Terra. Abraham fala, o contraste é importante. Essas emoções negativas, essas situações que a gente considera negativas são importantes para a nossa criação da nossa realidade. O que a gente não pode é permitir que elas comandem os nossos sentimentos e pensamentos. Mas elas vão existir, elas vão continuar existindo e elas têm o seu valor. Então, é loucura você achar que se eu não quero mais viver na negatividade, eu não quero mais viver nessa situação em que eu sou vítima de tudo, eu tenho que estar sempre bem. É onde você entra na positividade tóxica. Foi onde eu entrei. Porque eu acreditava que o tempo todo eu tinha que estar fazendo coisas que me colocavam no lugar positivo, mesmo que à minha volta as coisas não estivessem bem. E aí eu entrei no questionamento de que como é que as pessoas que desejam mudar a realidade delas e estão vivendo exatamente isso daqui conseguem mudar a realidade delas, se tudo ao redor continua igual. Porque as coisas no começo vão continuar igual, as situações, os acontecimentos, né, os lugares, as pessoas ao seu redor vão continuar tendo os mesmos comportamentos. Mas como eu consigo viver isso daqui para criar uma realidade boa se eu tenho todas essas situações? Então eu ficava tentando me forçar. Muitas vezes você se sente até pior, porque você está se forçando a algo que não é verdadeiro para você. Você está se forçando a uma situação, a tentar mudar as coisas sem entender como elas funcionam. E a partir do momento em que eu comecei a ler o livro Peça e Será Atendido, eu comecei a entender de fato essa questão de que se minha maior missão é viver no bem-estar, e o bem-estar é meu estado natural, o bem-estar não é um lugar, mas é o meu caminho, eu preciso encontrar um equilíbrio entre o positivo e o negativo. Por quê? Segundo Abraham, o negativo não é negativo. O negativo é apenas um momento em que você está colocando mais coisas que você quer, reforçando seus desejos, colocando mais coisas dentro do seu vórtice. Vórtice é aquele lugar vibracional onde todos os seus desejos estão.
Então, eu não posso querer eliminar esses momentos negativos, mas eu preciso encontrar um equilíbrio para não permitir que esses momentos negativos comandem a minha vida como estavam sendo comandados. E como eu faço para sair do vitimismo? Como eu faço para não me deixar levar pelo que os outros falam? Que muita gente fala, eu não sou estressado, quem me estressa são as pessoas, as situações. Ou seja, você está sendo uma vítima das pessoas e das situações, você não está cocriando a sua vida. Foi onde eu comecei a entender que muitas coisas do que eu já tinha lido em outros livros faziam sentido aqui. Que é exatamente o quê? O controle emocional. É isso que eu precisava para conseguir achar o equilíbrio entre essas duas maneiras de viver. Porque é impossível eu viver na positividade 100% do tempo, mas viver na negatividade 100% do tempo também é um lugar muito difícil e que você não cocria aquilo que você quer. E é o lugar que a maioria das pessoas estão. E na verdade não é 100% do tempo. Eu até criei uma porcentagem aqui onde eu percebia que eu estava. Que eu vivia justamente o quê? 80% do meu tempo eu vivia nas emoções negativas. Se você olhar o meu dia, ele era repleto de emoções negativas e eu ficava por muito tempo nessas emoções negativas. E 20% do meu dia eram nas emoções positivas. Ou seja, as emoções positivas eram curtas e passageiras. E não tinha nenhuma ligação entre essa e essa. Na verdade, eram coisas aleatórias que aconteciam no meu dia e que me deixavam bem naquele momento. Então, esse não é o ideal. E como eu faço para encontrar um lugar ideal? Através do controle emocional. E eu já tinha estudado, já tinha percebido algum tempo atrás que realmente eu não tinha conseguido atingir o controle emocional. Eu não sabia como lidar com as minhas emoções. E o livro me trouxe clareza porque quando ele falou que eu preciso encontrar o bem-estar, então para ter esse controle emocional, eu preciso realmente buscar no meu dia a dia fazer muito mais coisas que me coloquem num estado de bem-estar. E não permitir que as coisas que acontecem no meu externo, as reações das outras pessoas ou das situações, comandem os meus sentimentos. A partir do momento que eu conseguir comandar os meus sentimentos em relação àquilo que acontece no meu externo, eu consigo ter o meu equilíbrio no meu dia. E aí eu comecei a entrar nessa linha e viver exatamente dessa forma. Ou seja, eu acordo bem, passo boa parte da minha manhã bem, fazendo coisas que me façam realmente entrar no bem-estar. E de repente acontece uma situação negativa, eu entro nessa situação negativa, eu entendo ela, percebo que é um momento que eu preciso viver, um momento de contraste, mas eu também percebo logo que eu não preciso alimentar isso. Eu já tive todas as informações que eu precisava, então eu já posso começar a diminuir a intensidade dessas emoções negativas, desses pensamentos negativos e entrar no bem-estar de novo. E aí eu passo por um longo período do meu dia ainda em emoções positivas. E de repente acontece uma outra coisa, eu vivencio aquilo, eu compreendo aquilo, eu deixo passar e vou para o positivo de novo. Vai ter momentos que eu vou ficar um pouquinho mais de tempo nessa emoção negativa? Vai. Mas eu tomo consciência muito rápido de que eu não posso permitir que essa emoção, esse acontecimento, esse pensamento estrague todo o restante do meu tempo, do meu dia. Então, em vez de eu viver 80% nas emoções negativas, eu vivo apenas 15% nas emoções negativas. 15% do meu dia eu entro em algum pensamento ou acontece alguma coisa que me tira do meu centro. Porque essas coisas ao meu redor, elas continuam acontecendo.
mas eu não permito que elas me tirem do centro, muitas vezes. De vez em quando, eu saio do meu centro, mas eu volto muito rápido. Isso é ter controle emocional. Independente do que aconteça ao seu redor, você não sai do seu centro. E quando você sai, você volta muito rápido. Então, em vez de eu viver 20% nas minhas emoções positivas, eu vivo 85% nas minhas emoções positivas. Isso é algo que dá para você conseguir. Não é o 100%, que é uma positividade tóxica, e também não é o nosso objetivo viver 100% na positividade aqui no planeta Terra, porque a gente precisa dos momentos negativos para a gente crescer e evoluir. A gente está aqui para evoluir, para expandir, para criar. Então, esses momentos negativos fazem parte, sim, da nossa existência. Eles são importantes. Então, a gente não precisa ficar com medo desses momentos negativos. A gente tem que acolher e entender o que eles estão trazendo para a gente. E então, através do nosso controle emocional, voltar para a nossa positividade, viver o nosso bem-estar o mais tempo possível durante o nosso dia e não permitir que a negatividade controle a nossa vida. O bem-estar controla a nossa vida e não a negatividade. Quando eu compreendi isso, eu me senti aliviada, porque eu percebi que eu podia ter momentos ruins e eu podia ter momentos bons também, mas que os bons precisavam sim superar os ruins, né? Eu precisava ficar muito mais tempo nos bons do que nos ruins, mas que os ruins, eles estavam me colocando como se eles estivessem sendo pedrinhas para eu colocar nos degraus, para que eu pudesse subir de novo. Então eles não passaram a não ser mais meus inimigos. E muito pelo contrário, eles passaram a me ajudar a chegar cada vez mais lá onde eu queria. Então eu não me sentia mais vítima. Eu não sentia mais que eu era vítima das situações, das circunstâncias. Eu comecei a ter controle da minha vida. E a partir daqui você começa a ter controle das suas criações. É lógico que não é um passo tão simples e tão rápido às vezes de você sair dessa negatividade, porque é muito tempo que você fica na negatividade para cá. Você vai precisar sim de um tempo em que talvez você tenha muitas linhas intermediárias até que você chegue aqui. Talvez alguns dias você vai conseguir chegar mais próximo a isso e no outro dia quando vê você já está lá, porque a tua mente está acostumada a viver aqui. Então, você vai precisar de um processo, mas é possível. Se eu conseguir, você consegue. O que você precisa fazer é estar atento a isso e realmente aceitar que você está se colocando no papel de vítima. Quando você aceitar que você está se colocando no papel de vítima, você consegue mudar a sua realidade. Enquanto você achar que não sou eu que me coloco no papel de vítima, é o mundo que me faz uma vítima, você não consegue mudar a sua realidade. Então, você precisa se conscientizar disso. Agora vamos lá para o livro. Vocês perceberam que a gente chegou até aqui só através dessa frase. Use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. Olha quanta coisa você consegue expandir, quanta coisa você consegue entender a partir de uma simples frase, se você realmente vai a fundo no que ela quer te dizer. Por isso que eu falei que esse capítulo 8 foi o capítulo de uma mudança muito grande na minha vida. Porque quando você começa a entender tudo isso daqui, você começa a perceber que você realmente precisa fazer uma mudança e você começa a entender como fazer essa mudança. E nós vamos ter um exercício depois que vai te ajudar nesse processo, então fica tranquilo. Agora a gente vai começar a ler o livro para que a gente siga um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. Quando o seu pensamento está ajustado ao seu ser essencial, você sente a harmonia correndo pelo seu corpo físico. A alegria, amor e uma sensação de liberdade são emoções provocadas por esse alinhamento. No entanto, quando seus pensamentos não estão ajustados com o que você realmente é,
A desarmonia toma conta do seu corpo físico. Depressão, medo e sentimentos de rejeição são causados por esse desalinhamento. Ele fala aqui do ser essencial. O ser essencial pode ser considerado, ele tem vários nomes, né? Alma, centelha divina, eu superior, meu eu maior, enfim, existem várias nomenclaturas para esse ser essencial. Eu vou colocar aqui a forma que ele utiliza. Todas as pessoas do planeta Terra possuem esse ser essencial. Na verdade, elas são esse ser essencial, vivendo uma experiência física no planeta Terra. Isso é algo que, quando você compreende e quando você aceita, te dá um poder muito grande, porque você percebe que tudo isso que você está vivendo aqui no planeta Terra é para te fortalecer, é para te expandir, é para te fazer crescer como um ser humano, não só físico, mas em essência. Então, é como se a gente já tivesse uma inteligência superior que, a partir dali, a gente está vivendo muitas e muitas e muitas vidas, e tudo que você está vivendo aqui, agora, e que você já viveu, está guardado nesse seu ser essencial. Então, ele detém uma sabedoria muito maior do que a gente mesmo consegue imaginar. Por isso que quando ele fala que quando a gente está alinhado a ele, que seria algo assim, quando a gente está alinhado ao nosso ser essencial, tudo flui. A gente se sente exatamente nesse lugar, no bem-estar, na alegria, no amor, porque isso te conecta com um amor tão grande que flui por você. E você vê que a tua vida fica muito mais fácil e você consegue realmente entrar nesse caminho do bem-estar quando você está vivendo aqui, nesse alinhamento. Por isso que é tão importante a gente buscar o controle emocional, porque o controle emocional vai te conectar com esse ser essencial. E a partir daqui, você vai obter orientações para seguir o seu caminho de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil. E quando a gente não está em alinhamento com o nosso ser essencial, que a gente está vivendo muito mais na raiva, na angústia, na tristeza, na depressão, demora muito tempo, ou às vezes até nem chega na gente as informações que a gente precisa para mudar a nossa realidade. E é por isso que a gente se sente tão vítima, porque a gente se sente sozinha. A gente acha que precisa, pela força, pela nossa maneira de agir, enfrentar tudo sozinha, sem ajuda. Mas quando a gente começa a ter esse controle emocional, a gente percebe que a gente tem ajuda, que a gente está sendo guiada o tempo todo e que mesmo nos momentos de negatividade, a gente não desconecta 100% do nosso ser essencial. Muito pelo contrário, às vezes esse momento aqui vai te trazer uma clareza ainda maior. Eu mesmo, às vezes percebo assim, que quando eu entro numa negatividade, quando algo que eu não quero acontece, logo eu faço uma oração para o meu ser, o meu eu superior e pergunto o que eu preciso aprender com isso. Se aquilo não foi claro para mim, eu sempre me pergunto o que isso está querendo me mostrar. Nem sempre a resposta vem naquele exato momento, mas conforme eu vou vivendo o meu dia e eu realmente entro no meu controle emocional de novo e vou buscando viver no bem-estar, de repente a consciência se expande e vem uma resposta dizendo: olha, aquilo que você viveu é porque você estava se sentindo de uma forma, é porque você está pensando em algo, é porque você ainda está alimentando certos desejos ou certos pensamentos, é porque você está ali ainda criando algo que você não deseja. Então você atraiu isso por esse pensamento, aquele pensamento, esse sentimento, aquele sentimento. Então eu vou encontrando até as minhas crenças limitantes. Por isso é tão importante você buscar esse controle emocional, porque quanto mais tempo você está aqui nesse bem-estar, nessas emoções positivas, mais informações boas você acontece. Então você entendendo isso aqui, você não vai mais viver um outro momento ruim por conta disso daqui, porque já expandiu. Aí você fala: ah, agora eu entendi. Agora eu posso lidar com isso de uma forma diferente. Então você acaba até ressignificando acontecimentos. E aí os outros acontecimentos que te levam a
negatividade, geralmente não é o mesmo. Você não fica alimentando várias vezes no dia algo que aconteceu. São situações completamente diferentes e cada uma delas te expande um pouquinho mais. Então é muito importante que você busque esse seu caminho do bem-estar, porque ele vai te conectar a uma sabedoria que você nem imagina que tem. E eu falo por experiência própria, porque quando eu busco me alinhar de uma forma tranquila e gostosa e realmente buscando sentir alegria, felicidade, entrando nesse bem-estar, fazendo coisas que me levem para esse bem-estar, realmente as coisas fluem com muita facilidade. E quando eu falo que as coisas fluem com muita facilidade, por enquanto, não é que eu começo a ganhar rios de dinheiro, não é que eu começo a cocriar coisas materiais, mas eu começo a expandir a minha mente, expandir a minha consciência, eu começo a ter clareza do que eu estou vivendo e eu começo a atrair situações que me fazem cada vez mais bem, que me deixam cada vez mais feliz, que realmente vão me trazendo uma satisfação muito grande. E eu sei que quanto mais tempo a gente viver assim, mais coisas satisfatórias a gente atrai. É a lei da atração funcionando. Aqui, se você vive na negatividade, você remoe o passado ou o presente ou uma situação que aconteceu. A lei da atração vai pensar, nossa, essa gosta disso, então vou trazer mais disso para ela se sentir mal, porque aquilo ali ela tá querendo realmente viver isso. Então, quanto mais intenso você fica vivendo e por mais tempo na negatividade, a lei da atração vai te trazer mais coisas para te manter naquele lugar, porque ela entende que é isso, ela entende que você realmente quer viver a negatividade. Agora, quando você entra no bem-estar e você faz coisas para te deixarem bem e você não permite que esses momentos negativos comandem a sua vida, muito pelo contrário, você logo consegue sair deles e buscar outras coisas para se sentir bem, a lei da atração vai entender que cada vez mais você quer estar no bem-estar. Então, cada vez mais ela vai atrair situações para te deixarem no bem-estar, te deixarem bem, feliz, alegre. Percebe que a lei da atração está o tempo todo funcionando. Agora, a gente escolhe se a gente quer que ela atraia pra gente uma vida negativa ou uma vida equilibrada. Dando sequência aqui no livro, assim como os escultores moldam o barro para criar o que lhes agrada, você pode criar moldando a energia. Você a molda com o seu poder de concentração, pensando em coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Lembra que eu falei para vocês que a lei da atração sempre funciona? Ou seja, se você está pensando, imaginando, lembrando de tudo que é negativo, ela vai atrair negativo. Agora, se você está pensando, imaginando, vivenciando coisas do bem-estar, ela vai atrair mais bem-estar. Então, moldando a energia de acordo com aquilo que você quer viver, é o que você vai atrair. Você concentra a energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Essa questão de concentrar energia é algo muito importante, porque você está concentrando a energia quando você está pensando, falando, quando você está escrevendo, quando você está vendo, assistindo. Então, se você fica olhando para aquilo de ruim que aconteceu. E aí você fala para sua amiga, você liga para sua amiga e fala sobre aquilo. Você fala com a sua mãe, você fala com não sei mais quem. Aí você conta aquela situação, aí você repete, aí você vai lá, depois disso você assiste o jornal para ver todas aquelas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. E aí você vai lá e você escreve um post lá no seu Instagram, qualquer lugar, falando de como o mundo está difícil e de como a tua vida está difícil e você continua. É aqui que você está concentrando energia. Você está concentrando energia na negatividade. Você não está fazendo nenhum esforço para sair disso. E é aí que, concentrando essa energia, você vai estar atraindo mais disso para sua vida, e mais disso para sua vida, e mais disso, e mais disso. E é um ciclo sem fim. Agora, se você tomou a decisão de que você quer ter esse controle emocional e você vai querer concentrar a energia naquilo que te traz bem-estar, você vai procurar coisas
para te fazerem bem. Então, se algo ruim aconteceu, você não vai falar sobre esse algo ruim. Você vai interiorizar, entender que aquilo faz parte da sua realidade naquele momento, fazer uma oração pedindo uma resposta, uma orientação sobre aquilo e acabou. Você não precisa contar isso para ninguém. Se isso não envolve outras pessoas, você não precisa contar para ninguém. Você vivenciou aquilo, ponto, acabou. Você vai escolher usar no seu tempo músicas que te deixam bem, ver vídeos que expandem ou que te deixam feliz, falar com as pessoas sobre assuntos que te deixam bem. Então você vai usar todas essas ações de falar, escrever, ouvir para coisas que te deixam bem. Até no silêncio você concentra energia, por quê? Porque no silêncio você está concentrando os seus pensamentos para as coisas negativas ou para as coisas positivas. Quando você está em silêncio, o que você está se lembrando? De algo bom que aconteceu ou de algo ruim? Está remoendo aquilo que te desagradou ou você está pensando em coisas que te deixam feliz? Então, é muito importante você ter consciência disso, de que todas as suas ações e até o seu silêncio, elas realmente concentram uma energia e essa energia vai moldar a sua realidade, o seu futuro e começa a moldar a sua atração, seu ponto de atração. Você a concentra através da projeção de pensamentos, ou seja, você concentra a sua energia através de tudo aquilo que você pensa, porque suas ações levam a pensamentos e seus pensamentos levam a ações. Se tudo isso está voltado para o lado negativo, você está concentrando energia aqui, no vitimismo, na dificuldade. Agora, se você está buscando o controle emocional, você vai ficar mais atento àquilo que está se passando dentro da sua cabeça. Como os escultores, que com o tempo e a prática aprendem a moldar o barro para criar o que desejam, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos com a concentração de sua mente. E assim como os escultores que com as mãos sentem o caminho à medida que vão criando, você usará suas emoções para sentir o caminho para atingir o bem-estar. E é aqui que ele fala, você usa suas emoções, o seu controle emocional, o seu radarzinho daquilo que está passando dentro de você para viver o bem-estar, para atingir o bem-estar, para atingir o seu estado natural. E então, o exercício aqui é: encontre os ladrões do seu bem-estar e os elimine. Foque no seu dia, desde manhã, cedinho. Comece a prestar atenção o que você está escolhendo fazer que está te afastando do bem-estar e te colocando exatamente aqui, como vítima de tudo. Será que você está assistindo coisas que te trazem sentimento de falta, de culpa, inveja? Será que você está seguindo pessoas que te colocam nesse lugar, numa sensação de que só elas têm uma vida boa e você não? Será que você está perdendo muito tempo falando do seu passado ou falando de situações não agradáveis? Ou você entra naquele grupo em que reclama do chefe, fala mal dos colegas de trabalho, fala mal do vizinho? Será que realmente você não está fazendo pequenas coisas que estão te colocando nessa vida negativa de vitimismo e que estão te colocando muito longe daquele bem-estar que é o seu estado natural? Só de você identificar quais são esses ladrões e você substituí-los por algo que te deixa feliz, você vai perceber que o seu dia vai mudar. Você vai perceber que os seus pensamentos e as suas emoções começam a mudar. E aí você vai perceber que você pode ter mais controle emocional. Então, identifique aí no seu dia a dia, na sua vida, o que você está fazendo? Quais são os ladrões que você está permitindo que entrem na sua vida e te roubem esse bem-estar? Eu tive que modificar muitas coisas no meu dia a dia, inclusive eu tive que parar com os vídeos aqui do YouTube, eu parei de postar no Instagram por muito tempo, eu parei de seguir um monte de pessoas, eu parei de fazer um monte de coisas que estavam me afastando desse bem-estar e me colocando cada vez mais nesse caminho da negatividade.
para entender o que me colocava aqui e o que me fazia bem. A partir do momento em que eu conseguir compreender, não é que você vai ter que ficar afastada do Instagram, do YouTube ou qualquer outra rede social para sempre, ou das pessoas para sempre, mas por um momento você vai ter que parar e avaliar tudo isso, e quando você decidir voltar, você vai decidir voltar de uma forma diferente. Então você elimina pessoas, você exclui pessoas, para de seguir, para de tomar certas atitudes, para de falar sobre certos assuntos, para realmente começar a construir sua vida de bem-estar. E aí sim você vai entrar aqui. Você vai ter que tomar essa decisão, mas antes você precisa identificar o que você está fazendo que está te prendendo aqui. Eu falei que essa aula ia ser longa porque não tinha como eu deixar de fora alguma coisa que eu falei, que foi realmente um momento em que eu consegui modificar a minha vida. E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas que eu te dei, você pode assistir 2, 3 vezes esse vídeo para entender todos os detalhes e realmente começar a modificar aquilo que você faz e eliminar os ladrões que estão te impedindo de viver o bem-estar. Tenho certeza que você vai chegar aqui para mim e vai falar: nossa, como a minha vida mudou, como eu me sinto muito mais feliz, mesmo vivendo no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, mesmo que a minha vida externa esteja igual, eu realmente me sinto muito mais feliz, porque tudo aquilo que estava sugando a minha energia, me colocando para baixo, eu tirei. E só isso modifica completamente o seu ser, a sua forma de viver na vida, a sua forma de viver aqui no planeta Terra. Mas tenha certeza que se você fizer isso, não tem como. Algo no seu externo também vai mudar, porque teu ponto de atração muda. Então você começa a criar uma realidade completamente diferente. Eu espero que com esse capítulo eu tenha te ajudado mais um pouco nesse seu processo de expansão e desenvolvimento, e que assim como para mim esse capítulo foi importante, ele possa ser importante na sua caminhada e no seu processo de mudança na sua realidade e utilização da lei da atração para conquistar a vida que você realmente sonha. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o capítulo 10, o estudo do capítulo 10 do livro Peça e Será Atendido. Um super beijo no coração, fiquem bem e até mais.